Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero daqui a pouco trazer uma palavra abençoada para vocês, mas antes, como de costume, eu quero pedir uma bênção a Deus, uma direção a Deus, em o nome de Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho a Ti nesta hora pedir a unção do Senhor. Eu venho pedir a habilidade do Teu Santo Espírito para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que sejamos agraciados e abençoados para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus! Estamos aqui mais uma vez, em o nome de Jesus. Os meu irmão Gilson Dantas, meu irmão Genildo José, minha amada esposa também aí, minha irmã amada, abençoada Maria Medeiros, a minha irmã amada também Maria Costa, os meus irmãos amados aí, meu irmão Marcos, minha irmã Marlene de Lima, glória, minha irmã Célia Pinheiro, meus irmãos se achegando aí para a glória do Pai. Eu só vou pedir paciência a vocês, porque aqui na igreja deu um problema na internet e a gente, em nome de Jesus, nós estamos na fé que tudo dê certo para que a gente chegue ao final dessa mensagem. Deus seja louvado. Irmãos, eu já quero ir para a palavra, eu estou com uma mensagem abençoadíssima, eu só quero que você preste atenção no que você vai ouvir, em nome de Jesus Cristo, viu? A internet está ruim, minha esposa está falando, realmente a gente está com problema de sinal aqui. Tem mais alguém que está vendo aí? Que está ruim? Está o meu filho Gustavo Henrique, glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Então já vou para a palavra, em o nome de Cristo Jesus, que diz assim, vamos para Jeremias 29:11. Eu estava vindo para a igreja e Deus me deu um entendimento e vai falar muito forte, tá, pessoal? Preste atenção, fica aí até o final, que é muito forte o que você vai ouvir. Então, Jeremias 29:11, eu vou pegar como ponto de partida e eu vou pegar na tradução NVI, tá bom, pessoal? Que diz assim, 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O Senhor colocou no meu coração que tem muita gente que está sem esperança e sem um futuro. Não tem mais expectativa de vida. É claro, é óbvio que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Mas aqui a Bíblia diz que Deus nos dá uma esperança e um futuro. Então coloque no seu coração, esse é o plano que Deus tem para você. Não importa como esteja a sua situação, o que você esteja vivendo neste momento presente, o que você precisa crer é que Deus tem um plano perfeito para você. Plano de paz e não de mal, plano para fazer você prosperar, para te dar um fim maravilhoso, aquilo que você espera. Então creia em nome de Jesus no amanhã. Por que você tem que crer no amanhã? Porque Deus está lá, em o nome de Jesus. Mas é tremendo o que o Senhor colocou no meu coração e mexeu um pouco com as minhas emoções. Vamos para... presta atenção, tá, pessoal? Fica até o final aí. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. É lindo que Deus vai falar com a gente aqui. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisrael. E sua alma o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Você sabe o significado do nome Mefibosete? Vergonha destruidora. Esse era o significado. Imagine colocar um nome numa pessoa assim. Ou, no caso aqui, ele se tornou, vamos supor, nessa situação, porque o nome dele significa isto. É como você chamasse assim, de vez de chamar Mefibosete, falar assim, ô vergonha, vem cá. E não é só vergonha, ô vergonha destruidora.
Olha que coisa. Irmãos, talvez é o caso de muita gente que a situação dela está uma vergonha. O que ela tem na sua vida está sendo uma vergonha. Porque ela perdeu coisas que um dia teve, coisas boas, coisas tremendas. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Quem foi Mefibosete? Ele era neto de Saul, o rei, e filho de um príncipe. Com a morte desses dois, ele que tinha direito ao trono, ele perdeu, irmãos. Tudo isso porque eles morreram. E nós sabemos que Davi foi ungido como rei. E esse menino, quando ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a má notícia de que Saul, o seu avô, tinha morrido juntamente com seu pai, a sua ama, aquela que o criava, irmãos, ficou desesperada, pegou aquele menino e saiu correndo, fugindo com ele, para que não matasse aquele menino, Mefibosete. Só que aquele menino caiu e quebrou as pernas e ficou aleijado das pernas. Aquele menino não andava mais. Aquele menino só andava se arrastando. Aquele menino, ele não corria mais como uma criança normal. Ele não vivia mais como uma criança normal. Ele não teve uma infância normal. Mas você lembra o começo da mensagem? Deus nos dá uma esperança e um futuro. Ele tem um plano para a gente. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Eu estava conversando com meu filho Gustavo, antes de eu vir para cá. Muitas das vezes, irmãos, a gente fica preocupado com certas situações. Tem pessoas na família que tem alguém que tem algum tipo de problema. Um defeito físico. Às vezes a pessoa é aleijada, nasce surda, nasce com problema de autismo, nasce com defeito físico. E se a pessoa não tomar cuidado, irmãos, se ela não tiver o entendimento da palavra, se ela não crê em Deus, que Deus é a nossa esperança e o nosso futuro, ele já está lá, a pessoa vai ficar desesperada com o dia a dia, com o dia da manhã dessa pessoa, com o futuro dela. A pessoa vai dizer assim, puxa, e agora? Porque o meu filho tem uma deficiência. Como que ele vai conviver neste mundo? Como que ele vai ler? Como que ele vai escrever? Como que ele vai ganhar dinheiro? Como que ele vai sobreviver? Geralmente a mãe e o pai ficam preocupados com essas coisas porque um dia vai partir. O avô fica preocupado, a avó também fica preocupada. E Deus colocou isso no meu coração vindo para cá. Não se preocupe com o dia da manhã. Eu vou te provar que na palavra de Deus, eu não estava nada preparado não, pessoal. Veio no meu coração essa palavra. Que Deus cuida. Esse rapaz não tinha aparentemente um futuro. Porque ele cresceu, irmãos. Se tornou adulto. Mas você que tem um problema na família, irmãos. E às vezes tem alguém que é deficiente. Não se preocupe. Não importa qual seja a deficiência dela. Quando essa pessoa vê o mundo, essa criança vê o mundo, você pode ter certeza que já estava na mente de Deus. Tudo na vida tem um propósito. Jesus, uma certa vez, falou para Jeremias, o nosso Deus Todo-Poderoso, antes de você ser formado no ventre, eu já te conhecia. E eu te dei por nações, por profeta das nações. Toda pessoa que nasce tem um propósito nessa vida. E às vezes nós entendemos. Mas entenda que tudo isso vai cooperar para um bem. Acredite nisso. Eu não cheguei a ler um livro desse rapaz. Eu tenho 3 livros dele. Eu vou começar a ler, que eu comprei já tem um tempo. É daquela pessoa, daquele rapaz, daquele homem, na realidade, que até é casado. Ele não tem 2 braços, não tem as 2 pernas. E ele conta, eu li 2 páginas só do livro, e ele conta que os pais ficavam preocupados com o futuro dele. Como que vai ser do meu filho? O meu filho não tem braços, o meu filho não tem pernas. Como que ele vai conseguir as coisas? Como que ele vai se manter? Você imagine, humanamente falando, a pessoa se preocupa, porque um dia o pai vai, a mãe vai e o filho. Como que vai ficar, pessoal? Então eles tinham essa preocupação. E ele, contando e falando a respeito disso,
Quando ele começou a crescer, Deus começou a dirigir ele para algumas coisas. Eu vou resumir aqui. Irmão, ele dá até palestra. Ele é uma bênção, é um grande homem de Deus, prega a palavra de Deus. Casou, irmãos, e está vivendo maravilhosamente bem. Porque Deus tem uma esperança, um futuro para cada um. Mesmo se a pessoa nasceu com defeito físico ou sofreu um tipo de defeito físico, como Mefibosete. 5 anos, um menino normal, um menino perfeito, caiu, quebrou as pernas, nunca mais andou, irmãos. Mas tem uma boa notícia para você. Por isso que eu disse que hoje é especial, vem no meu coração essa palavra. E eu quero compartilhar com você. Capítulo 9 diz assim, do segundo livro de Samuel. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Por que que Davi estava falando isso? Porque Saul tinha morrido também o seu maior amigo, Jonatas. Ele falou, ficou alguém na casa dele? Ficou algum parente de Jonatas? Porque eles tinham uma aliança muito grande. O amor deles era como o amor de mulheres. Era muito mais do que de mulheres. O amor que eles tinham para com o outro. Coisa linda, pessoal. Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a isso. Né? Não é a mensagem de hoje. E diz, e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Isso aqui é lindo, pessoal. É tremendo, irmão, isso aqui. Quando Davi fala assim, tem alguém na casa de Saul, de Jonatas, meu amigo, eu tinha uma aliança com ele me ajudou muito. É isso que ele queria dizer. Eu preciso recompensar alguém da família de Jonatas. Vocês conhecem alguém? Ficou alguém? Sobrou alguém vivo? Aí mandaram chamar Ziba, e Ziba falou assim, não, tem sim. Tem um homem chamado Mefibosete, e ele está na casa de Maquir, morando de favor. E ele está lá de favor. Ele mora em Lodebar. Sabe o que significa a palavra Lodebar? Lugar sem pasto, lugar seco, sem perspectiva de vida. Ela era que ele morava, aleijado, morando de favor. O homem que foi neto do rei e filho de um príncipe e perdeu tudo, irmãos. Mas Deus é tão bom que lembrou Davi. Tem alguém lá da casa de Jonatas para que eu possa tratar ele com benevolência, com bondade, para que eu possa ajudar, porque ele era grato pelo que o Jonatas fez por ele. E falou, eu quero alguém, tem alguém lá? Irmãos, esse homem vivia esquecido, Mefibosete. Irmãos, mas Deus não se esquece. Davi se lembrou dele, porque ele estava esquecido lá, até pela própria família, cuidando das ovelhas. O pai não chamou quando Samuel foi na casa dele. Ele estava lá. Mas Deus falou, é ele, chama ele. Deus não esquece os seus. E Deus honra a aliança quando é feita com amor. Porque Jonatas e Davi eles tinham uma aliança de um cuidar do outro, da descendência do outro. E ele falou, chama ele. Diz aqui, pessoal, eu vou chegar na parte forte. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou. E disse Davi, Mefibosete! Ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu contigo comerás pão à minha mesa. Que coisa linda! Davi mandou chamá-lo e disse: é você o Mefibosete? Sou. Olha, eu fui amigo do seu pai, nós nos dávamos muito bem, ele me ajudou muito. É isso que Davi queria dizer para ele. Olha, a partir de hoje você não vai morar mais em Lodebar, não. Você não vai estar mais num lugar sem pasto, não. Eu vou restituir tudo que pertencia ao seu pai. Eu vou te devolver. Não fica com medo, não, não se preocupe. E não só isso. Você vai comer da mesa do rei. Todo dia você vai ser como um dos meus filhos. Você vai estar na minha mesa. Oh, irmãos, que coisa linda. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa que Deus faz com a gente. Irmãos, Deus não se esquece. Não fica preocupado. Um dia nós vamos partir. Um dia Deus vai nos levar. Mas pode ter certeza que quem é fiel a Deus, Deus abençoa. Quando você faz o bem como Davi fez e Jonatas, pode ter certeza que Deus vai abençoar, irmãos, a sua descendência. Deus vai fazer alguém lembrar do seu filho, da sua filha, de alguém que você ama. Deus não vai deixar na mão. Ele é bom. E ele falou, você não vai ficar mais no pasto. Você vai ficar. Você vai ser como um dos meus filhos. Vai ter do bom do melhor. Suas vestes vão ser trocadas e mudadas. Assim, Deus fez conosco. Nós estávamos em Lodebar, um lugar de sofrimento, sem pasto. Um lugar de caos, de pecado. E Deus falou para Jesus, vai lá em Lodebar. Vai lá na terra. Vai salvar, vai salvar. Vai salvar os meus filhos. Prega o evangelho. Morra por eles, meu filho. Mas eu vou ressuscitar você ao terceiro dia. Mas vai lá. Eu quero que um dia eles se assente comigo. À mesa. Olha que coisa linda, sentar à mesa conosco aqui. Imagine, irmãos, isso vai acontecer um dia. Como Jesus é bom. E disse mais. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para tu teres olhado para um cão morto como eu. Olha que Mefibosete respondeu. Ele se inclinou e falou assim, quem é eu para que o Senhor tenha olhado para mim? Um aleijado, um pobre coitado, sem esperança, sem um futuro. Quem sou eu? Tem muita gente se olhando assim. Mas lembre-se, Jeremias 29, 11. Deus tem um plano para cada um de nós. Esperança e um futuro. O fim que a gente espera. E o Mefibosete disse mais, ele falou assim, eu sou como um cão morto. Ele nem se considerava mais humano. Pela vida que ele vivia. Pela sequidão, morando de favor. Sou um cão morto. Oh, irmãos, ele vivia esquecido lá. Mas Deus não se esqueceu dele. Talvez você também esteja passando por esse momento. Talvez você se sinta esquecido. Você talvez já teve de tudo. Já teve algumas coisas. E perdeu tudo. Aconteceu uma tragédia na sua casa, na sua família. Alguém nasceu com um defeito físico. Ou depois ficou com um defeito físico. Mas não se preocupe. Para quem não sabe, eu tenho um filho autista. É um grau pequeno, mas eu tenho. E eu confio em Deus, eu acredito no Senhor. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Deus nos deu uma missão especial para mim e para minha esposa. Em relação a Ele. E eu sei que no dia da minha partida, da minha esposa, Deus vai cuidar dele. Eu não tenho dúvida disso. Porque Deus é fiel. Em nome de Jesus, a gente crê na palavra, a gente crê no Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas aí que eram autistas, como o Messi, dizem que o Messi era autista, e está aí. Então, olha, Deus sabe todas as coisas.
Talvez na sua família tenha alguém assim. Mas não fica reclamando. Ah, por que meu filho nasceu desse jeito? Não faça isso não. Tem tanta gente que Deus permitiu ver ao mundo, já sabia que ela veria ao mundo dessa forma, mas que é uma bênção de Deus. Tem um propósito de Deus. Deus, irmão, sabe de tudo. E são pessoas inteligentíssimas. E pessoas que Deus nos deu, irmãos, para ter um cuidado especial. Porque essa pessoa foi escolhida por Deus, com um propósito para viver neste mundo. Em nome de Jesus. E se Ele colocou na nossa família pessoas assim, é porque Ele sabe a família que tem a capacidade de cuidar, de zelar, com amor, com carinho. Não reclame, não murmure. Talvez você teve uma queda e ficou aleijado espiritualmente falando. Aleijou sua casa, sua família, mas o Rei te chama. O Rei te chama para te lavar, te purificar, te restaurar. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor toma pela mão. O Senhor levanta. Porque Ele é amor, Ele é Deus. Não importa se as pessoas julgam, criticam. Nosso Deus não. Nosso Deus manda chamar para sentar à mesa com Ele, para envergonhar aqueles que se acham, que são orgulhosos, soberbos. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Esse é o nosso Deus. Tem gente que teve uma queda pequena, tem outros que já teve uma queda grande, mas para Deus tanto faz. Eu sei que Ele recupera e perdoa pecados, levanta, restaura, cura, batiza com o Espírito Santo da vida eterna. Imagine quando o Mefibosete, com 5 anos, caiu do colo daquela ama. Imagine a dor daquela mulher, mas porque ela queria salvá-lo e acabou causando a queda dela porque queriam matar a criança. Ela saiu correndo para proteger a criança. Ele andava se arrastando. Talvez alguém esteja se arrastando na vida. Talvez o casamento está se arrastando, os filhos estão se arrastando. Eu sou limitado, mas Deus te vê. Deus vai mandar chamar. Continue só sendo fiel. Honre as suas alianças, principalmente com Deus. Tem pessoas que têm o mesmo espírito. Tem pessoas que têm a mesma ligação, como Davi e Jonatas. Pessoas que se identificam. Não se preocupe, não. Deus vai honrar essa aliança. E diz aqui a palavra de Deus, versículo 9, olha que coisa linda. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Deus olhou para mim, Deus olhou para você. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que... E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Davi chamou o Ziba, falou assim: ó, você vai cuidar dele, vocês vão plantar para ele, para a descendência dele, você vai cuidar dele. Não vai faltar nada, mas ele vai comer na minha mesa e restitua tudo que era dele. Esse é o nosso Deus, o Deus de restituição. E diz mais, e disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. É lindo isso, irmãos. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Mefibosete tinha um filho. Ele morava de favor na casa de Maquir. Seu nome significava vergonha destruidora. Ele vivia em Lodebar, que significa lugar sem pasto, sem providência, lugar de sequidão. Mas o rei o chamou. Uma coisa bonita, Jesus também nos chama. Jesus convida qualquer pessoa para ser o pastor dela, para levá-la às águas tranquilas e a pastos verdejantes, não pastos secos. Porque ele sempre tem o melhor para a gente, em o nome de Jesus. Aqui, ele tinha um filho, o filho também, olha que coisa linda, que era neto de Jonatas e bisneto do rei Saul. Também esteve aos cuidados do rei. E estava lá na mesa do rei. E eu vou ler o versículo 13. Morava, pois, olha agora, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Ele morava em Lodebar, lugar de sem esperança, sem futuro, de escassez, de miséria, de pobreza, sem pasto, sem perspectiva de vida e de favor, esquecido, e era neto de um rei, filho de um príncipe que caiu na miséria, ficou aleijado por causa de uma queda, se arrastava na vida, mas a vida dele mudou por causa da aliança entre Davi e Jonatas. Amigo mais chegado do que o irmão. Deus cuida, irmãos. Jesus falou: vós, seus meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se a gente andar em obediência na palavra, pode ter certeza que Deus cuida, Deus zela. Deus é maravilhoso. Ele dá o pão de cada dia. Ele vai tirar a pessoa da pobreza, da vergonha. E se está sem pasto, ele vai dar pastos verdejantes. Vai dar águas tranquilas. Ele passou a morar em Jerusalém. Nós, como cidadão dos céus, nós vamos morar em nome de Jesus na Jerusalém celestial. A nossa morada, irmãos. Olha de onde que Deus nos tirou. Deus enviou Jesus para nos tirar de Lodebar. E nos deu um futuro e uma esperança. Nos deu a vida eterna. E para sentar à mesa do rei. Como diz aqui, eu morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo, todos os dias, comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés. Geralmente, pessoas coxas não poderiam estar envolvidas. Irmãos, sentar ainda mais na presença do rei. Mas quem tem um amor de Deus, quem tem um coração segundo o coração de Deus é diferente, porque ele não olha para a aparência, ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário. Irmãos, Deus, quando ele dirige, que quando ele chama, algo novo vai acontecer. E aconteceu na vida de Mefibosete. Um homem sem esperança e sem um futuro, mas Deus tinha um plano para ele. E eu vou finalizar aqui com essa palavra. Irmãos, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se o seu casamento está em Lodebar. Eu não sei se os seus filhos estão em Lodebar, lugar sem pasto. Um lugar de pobreza, um lugar de desgraça. Imagine aí um lugar de vício, de prostituição. Mas Deus vai chamar essa pessoa e vai tirá-la de lá. Pode ter certeza que sempre tem alguém falando do amor de Cristo, testemunhando e falando de Jesus, da vida eterna. Alguém que vai lá e fala assim, ó, volta para sua casa. Você pode ter certeza que tem alguém falando e aconselhando aquela pessoa, Jesus te ama, dá uma palavra. Porque isso acontece comigo, eu tenho certeza que isso acontece com você. E Deus tem os seus anjos espalhados, irmãos. E essa pessoa vai comer na mesa do Rei Jesus. Uma pessoa que não tem mais um futuro e esperança. Que nem esses dias eu estava vendo uma pessoa que eu conheço. Magra, por causa das drogas. Mas Deus tem um futuro e esperança para ela.
E Deus nos dá oportunidade para falar dele para essa pessoa. E Deus é bom, pessoal. E Deus tem o poder de libertar e de salvar. Fique com essa palavra. Eu sou limitado, mas o Espírito Santo está falando com você. Ele não se considerava nem humano mais. Eu sou como um cão morto. Cão morto nem se chuta. Como as pessoas que não devem chutar cachorro. Mas é só para você entender um termo que eles usam. Em outras palavras, o morto não tem sonhos, o morto não tem esperança, não tem um futuro, não tem um projeto, não tem mais vida. Mas Deus é fiel. E se você tem alguém na sua família que tem algum tipo de deficiência, não fique preocupado com o dia de amanhã dele. Não fica não. Fica tranquilo. Se Deus permitiu vir ao mundo, é porque Deus tem uma missão e um projeto para aquela pessoa. Aquela pessoa pode ser a causa de salvação de muita gente. Pode ser bênção na vida de muita gente. Pode mudar o pensamento de muita gente. A gente não entende o propósito de Deus, mas Deus sabe todas as coisas. Quando a gente olha para uma pessoa que tem um tipo de deficiência, a pessoa pode ser mais dura que for, mas na maioria dos casos, essa pessoa é quebrantada naquele momento quando vê aquela situação. É um meio de quebrar aquela pessoa. De mostrar que precisa ter compaixão. De olhar mais para o próximo e para as pessoas. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Em o nome de Jesus, Deus tem um futuro e esperança para cada um de nós, como foi no caso de Mefibosete, em nome de Jesus. Eu quero orar e pedir a Deus uma bênção, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai das luzes, obrigado por esta palavra, Deus, por esse entendimento que o Senhor nos deu. A tua palavra é digna de toda aceitação, de toda honra e de toda glória. O Senhor tirou Mefibosete, Deus. O nome significa vergonha destruidora. E o Senhor tirou ele de Lodebar, um lugar de pobreza, de miséria, um lugar sem pasto, de desgraça, que não tem futuro nem esperança. Ele morava de favor. Mas o Senhor mudou a história dele. Porque o Senhor, meu Deus querido, não se esqueceu dele. Ele era neto de um rei, filho de um príncipe, mas perdeu tudo. Mas como Davi também um dia foi esquecido, e vivia esquecido no coração deles, até da família, o Senhor se lembrou dele, fez dele um rei. E o Senhor fez com que Davi fizesse a mesma coisa com Mefibosete. Oh Deus, que coisa linda. O Senhor mudou a vida dele, de um homem sem esperança, sem um futuro, sem um teto, sem uma moradia, porque morava de favor, Deus. Ele se assentou à mesa do rei. Ele morou no palácio. O Senhor mudou a vida dele. Oh Deus, ele tinha um defeito físico. Ele se arrastava. Mas o Senhor operou um grande milagre. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para nos remir de Lodebar, do pecado, da prostituição. Oh meu Deus querido, de todo tipo de mal. Porque o Senhor quer que a gente se assente também na mesa do Rei. E o Senhor nos deu um futuro, uma esperança, sonhos, visões. Oh Deus, muito obrigado. E eu sei que essa promessa, eu sei, meu Deus, que a tua bênção de vida eterna também, meu Pai, chegou até a nossa família. E nós cremos também que eles serão chamados de Lodebar, no lugar de desgraça, para sentar à mesa do Rei. Eu te agradeço juntamente com cada pessoa sintonizada nessa live, pela tua palavra e pela bênção que o Senhor está derramando agora. E eu creio que o Senhor vai nos dar um futuro e uma esperança, porque o plano do Senhor para nós é de paz e não de mal. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus é maravilhoso. Guarde essa palavra. E se você um dia sofreu uma queda, espiritualmente falando, o Rei te chama. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Venha para Cristo. Se assenta na mesa do Rei. Talvez a sua queda foi provocada. Fica tranquilo. Talvez alguém com a sua língua te açoitou, te caluniou. Você teve uma queda.
Olha para isso não. Perdoe, libere o perdão e volte a sentar à mesa do rei. O homem é falho, mas Jesus não é. E eu vou finalizar aqui. De um cão morto, preste bem atenção nisso, Mefibosete passou a ser filho do rei. De um cão morto. É o que Deus faz. Ele pega do pó e faz sentar como príncipe, como José, de escravo a governador. Porque ele é Deus, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Compartilhe, se sentir no coração. Nós temos um canal lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal e deixa que Deus faça a obra. Essa mensagem de hoje também vai para lá. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Em nome de Jesus. Domingo nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Nós vamos ter aqui em Itaquá, às 9 da manhã, a nossa Santa Ceia. Vai ser especial. E domingo, às 5 horas da tarde, 7 da noite, nós vamos começar um trabalho aí perto do metrô Patriarca. Pastor, quem está sabendo? Uma meia dúzia de pessoas que eu não chamei ninguém. Irmãos, a obra é de Deus. A obra é do Espírito Santo de Deus. E a pessoa que se sentir tocada, que quiser ir lá, quiser congregar com a gente, que assim seja. Se a pessoa está feliz onde ela está, continue lá. Porque a gente somos um corpo. O mais importante é a pessoa estar em Cristo Jesus. Eu sempre falo isso. Ministério é identificação. Se a pessoa se identifica, ela fica. Não adianta você forçar uma pessoa para ficar com você. Se ela não se identifica com o seu ministério, nem com a sua igreja. É identificação. Por isso que não é por força nem por violência. Então, a pessoa tem que ter liberdade de servir a Deus aonde ela quiser. Se ela está bem lá, deixa ela lá. Eu sempre falo isso, eu sempre preguei isso. Se você tem um parente, por exemplo, está na Assembleia, está na Batista, Presbiteriana, e Deus o chamou lá, deixa lá. Porque foi lá que Deus a chamou. Agora, se Deus quiser dirigir um dia, é uma outra coisa. Isso de vez em quando acontece. Então, o importante é servir a Cristo. Mas nós vamos estar lá 5 da tarde e 7 da noite. É Rua Pangauá, 143, que é perto do metrô Patriarca. Em nome de Jesus. E tem pessoas que vão ser tocadas por Deus para estar lá com a gente. E a motivação são almas, são pessoas. Quem me conhece sabe que eu nem queria abrir o trabalho, porque aconteceu alguns imprevistos, mas Deus, sabe de todas as coisas, constrangeu-me e Deus seja louvado. Tem situações que a gente vai fazer algo para Deus quando formos constrangidos. A pessoa pode ser constrangida tanto para o bem como para o mal. Se é para o mal, não. Se a pessoa me constrange para fazer o mal, pelo contrário, tenho o temor de Deus, eu não vou fazer. Mas quando a gente é constrangido para fazer o bem, glória a Deus. Então, às vezes, isso acontece. E até uma mensagem que eu prego uma vez de um livro que eu li, de um homem que foi lançado numa piscina cheia de jacaré. Uma hora eu falo mais sobre isso. Então, Deus às vezes faz isso com a gente, em nome de Jesus, e louvado seja Deus. E essas pessoas, eu tenho um carinho muito grande, pessoal, tenho mesmo, que estão por detrás desse novo trabalho aí, desse ministério. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Só para você entender, eu tinha visto até 2 salões, deu certo, eu falei, não vou correr mais atrás disso. Eu parei, eu falei, não vou mais. Mas não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, o querer de Deus, e algumas coisas que aconteceram também que provocaram essa situação. E às vezes nós somos provocados, a nossa fé é provocada, a nossa atitude às vezes é provocada, mas não para o mal, sempre lembrando disso, sempre para o bem, e o nome de Cristo Jesus. Porque tem que ter diferença quem serve a Deus e quem não serve. E vai ser bênção, eu não tenho dúvida que Deus vai abençoar. Depois nós vamos ter uma reunião no domingo e outra na quarta. Mas depois eu falo para vocês. Em o nome de Jesus. Está aí a minha irmã Marlene Bezerra. Ô glória! Minha irmã Célia, meu irmão Lima, está aí também. Está aí também minha irmã Bajulé, minha irmã Joyce, glória a Deus, meu irmão Gilson. E tantos outros que estão com a gente. Guarde essa palavra no coração de vocês e que isso ilumine a vida de vocês e que Deus conceda cada dia mais graça, favor sobre a sua vida, sobre a sua casa
e o nome de Cristo Jesus. Está aí minha irmã Soninha Belarmino, minha irmã Márcia, mais uma vez, e vocês são bênçãos. E eu sou grato também pela vida de vocês, sou mesmo, Deus sabe do que eu estou falando, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que são fiéis ao nosso ministério, que Deus colocou, esses que fazem parte, e Deus sabe de tudo em nome de Jesus, aqueles que estão chegando até pela live, porque aqui é uma igreja também, né, pessoal? Que é uma igreja virtual, mas em nome de Jesus, porque a palavra está sendo ministrada e sendo pregada. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Ô glória! Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus.